Aqui é o professor Essir. Nós vamos começar então a nossa aula de trigonometria. Vejamos agora as fórmulas da soma e subtração de arcos. Primeira fórmula: seno de A mais B. Seno de A mais B, a gente tem até uma musiquinha para guardar que é sendo A, cossa B, sendo B, cossa A. O sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá. Então, esta é a fórmula do seno de A mais B. A fórmula do seno de A menos B é a mesma coisa. Sendo A cossa B, sendo B cossa A. O sinal que põe ali no meio é o mesmo que está lá. Então, aí a fórmula do seno de A mais B e o seno de A menos B. A do cosseno de A mais B, a gente canta assim: cossa A, cossa B. Troque o sinal, sem saber. Seno A, seno B. E a do cosseno de A menos B, mesma coisa. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sem saber. Seno A, seno B. Como tem que trocar o sinal, quando é A mais B, o sinal no meio é menos. Quando é A menos B, o sinal é mais. A da tangente é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Quando o sinal no meio for mais. Quando o sinal no meio for menos, tangente de A menos B fica tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, essas daí são as fórmulas para soma e subtração de arcos. Vamos calcular, em primeiro lugar, o seno de 15 graus. Primeiro, pensamos como conseguir o 15 graus. Para conseguir 15 graus, nós vamos precisar de uma subtração. 45 menos 30. Ou 60 menos 45. Então, de uma forma ou de outra, precisamos de uma subtração. Para isso, então, devemos lembrar de seno de A menos B. Seno de A menos B, sendo A, cossa B, sendo B, cossa A. O sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá. Vamos fazer, por exemplo, 45 menos 30, para chegar nos 15 graus. Então, 45 menos 30, o 45 vai ser o A e o 30 vai ser o B. Então, sendo 45, cossa 30. Sendo 30, cossa 45. O sinal que vem aqui é o mesmo que está lá. Muito bem, agora vamos subtrair 45 menos 30 dá 15 e substituir os valores aí do seno. O seno de 45 é raiz de 2 por 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. O seno de 30 é meio. E o cosseno de 45, raiz de 2 por 2. Então, ficamos assim. Raiz de 2 por 2 vezes raiz de 3 por 2, menos meio vezes raiz de 2 por 2. E o sinal que põe aqui é o mesmo que está lá. Multiplicando, ficamos com seno de 15 igual a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Porque devemos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Numerador vezes numerador dá raiz de 6. Denominador vezes denominador dá 4. E na outra multiplicação, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Agora tiramos o mínimo. O mínimo vai dar 4. E dividindo pelo de cima, multiplicando pelo de baixo, ficamos com seno de 15 igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá, então, primeira questão, seno de 15 graus.
Vamos agora calcular o cosseno de 15 graus. Para calcular o cosseno de 15 graus, nós devemos pensar novamente em A menos B. Cosseno de A menos B. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, o cosseno de 45 menos 30. Cosseno de 45 menos 30 fica cosseno de 45, cosseno de 30. Seno de 45, seno de 30. Troca o sinal sem saber. Então, fica com o sinal de mais. Agora, vamos substituir os valores. Primeiro, o cosseno de 45 é a raiz de 2 por 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 por 2. E o seno de 30 é meio. E o sinal é mais. Agora multiplicamos, fica raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Portanto, cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá aí, então. Esse é o cosseno de 15.